Brasil. Portanto, eu vou dizer algumas palavras sobre a chegada da família real ao Brasil. Mas, um pouco ainda antes disso, e já que há pouco falámos de mitos e de mitologias, eu vou falar de mais um, que é um ditado popular também, que permaneceu na memória oral e na memória popular, que é o ficar a ver navios. Ele é atribuído ao Junot, portanto, quando Junot chega a Lisboa e fica a ver ao longe a esquadra portuguesa a sair da Barra de Lisboa. Pode ter sido, mas talvez não. Esse ditado vem uns séculos antes atrás, de quando se perdeu Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Tornou-se hábito na população de Lisboeta ir para o Alto de Santa Catarina esperar o regresso do desejado, do rei. Isso nunca aconteceu, mas esse hábito permaneceu na população lisboeta. É curioso, e eu falo nisto, é curioso porque é interessante perceber, ver como é que estes ditados, estas memórias permanecem no tempo, na tradição, e vão sendo adaptadas consoante a situação. Aqui esta, da ocupação de Lisboa, da partida do rei para o Brasil, é um desses exemplos de como ir buscar valores antigos, mitos, para nos ajudar e para nos proteger face à adversidade do presente. Isto é recorrente também. Mas, isto foi só uma pequena parte, peço desculpa. A família real parte para o Brasil, já se falou aqui, com uma frota de cerca de 16 navios da Armada Portuguesa, mais outros tantos navios mercantes. E os números de pessoas que acompanharam a família real variam bastante também, consoante os autores, mas é aceito que entre 10 a 15 mil, há pouco o professor Mendes Henriques falava que a diferença está na contagem ou não da tripulação dos navios de guerra. Portanto, há essa diferença, consoante se contabilize os marinheiros ou não, dar-nos-iam números diferentes. O que é certo é que não foram só militares, não foi só a família real para o Brasil, foi também o alto clero português que acompanhou a família, e foram também uma série de outras pessoas, para além dos cortesãos, foram também uma série de outras pessoas que pululam normalmente nas cortes, e neste caso na corte de Dom João. As cortes europeias competiam entre si, era normal essa competição para terem os melhores artistas e os melhores cientistas na sua corte, sob a sua alçada. E Dom João VI, tal como o resto das cortes europeias, possuía alguns deles na sua corte em Lisboa, e uma parte deles também acompanharam a família real para o Brasil. Isso vai ter um impacto extraordinário, não só esse facto, mas em conjugação com uma série de outros, vai ter um impacto extraordinário na cultura brasileira. Essa mistura europeia com essa mistura cultural sul-americana vai dar aquilo que é hoje a grande cultura brasileira, tal como nós a conhecemos. Para além disso, Dom João VI, quando chega ao Brasil e quando chega ao Rio de Janeiro, um dos primeiros gestos que tem é abrir os portos brasileiros à navegação mundial. Até aí, os portos brasileiros do Rio de Janeiro só podiam comerciar com Lisboa, não aceitavam negócio com outro país qualquer do mundo. E, portanto, o Brasil conhecia Portugal e conhecia os outros países da Europa um pouco por ouvir falar os marinheiros portugueses. Com a abertura dos portos brasileiros à navegação mundial,
isso de repente significa notícias de todo o mundo, gente de todo o mundo, maneiras diferentes de fazer a mesma coisa e ideais e ideias diferentes. Segundo alguns autores, é verdadeiramente aqui, neste momento, que começa ou que tem início a independência do Brasil. Portanto, o impacto que tem numa colónia, sobretudo mineira e agrícola, como era o Brasil, falo do Brasil como se fosse um pequeno país, mas atenção que o Brasil é um país enorme em comparação com a escala, pelo menos, de Portugal. Mas o impacto que tem a chegada de uma corte europeia, com todas aquelas coisas dos cortesãos, aquelas boas maneiras, as modas de corte, etc. O impacto que isso tem nessa colónia, como já disse, mineira e agrícola, é um impacto extraordinário. E isso vai ter depois um impacto extraordinário também, como falei, não só na cultura, mas também na economia brasileira e sul-americana. Não podemos esquecer que depois, na década de 40, e agora desviando-me um pouco da conversa, sucede a Guerra do Paraguai, que é se calhar é a primeira guerra moderna nos moldes em que hoje a guerra se faz, deixa de ser puramente militar e passa a ser económica também. Portanto, os valores económicos aqui, e há pouco falámos um pouco nisso, acerca da economia e do valor da dívida portuguesa, vai aumentando à medida que Portugal se empenha e se embrenha nesse esforço económico, nesse esforço de guerra. Aqui os países começam a ficar dependentes uns dos outros, economicamente, pela dívida externa que acumulam para fazer face a esses esforços de guerra e de proteção do país. A potência, como se falou, a potência dominante é a potência inglesa, e, portanto, a coroa inglesa, mas não só, os bancos ingleses lucram imenso, começam a lucrar imenso com estas guerras todas que sucedem na Europa, especialmente em Portugal e Espanha, e também depois na América do Sul. Mas eu já me estou a desviar um pouquinho. Peço perdão. O Brasil, o Rio de Janeiro, não estava preparado de todo para receber aquela gente toda vinda, aquela gente toda fina vinda de Lisboa. Cerca de 10, 15 mil pessoas. Havia falta de tudo. Não havia ruas, não havia casas, não havia acomodações para essa gente toda, não havia as instituições que haviam em Portugal. Dom João VI, mal chega ao Rio de Janeiro, funda o Arsenal Real, portanto, começar a fazer armas rapidamente, a produzir armas. E vai-se tentar alojar as pessoas da corte da melhor maneira possível. A cadeia central do Rio de Janeiro é readaptada para acomodar pessoas da corte de Dom João. Portanto, sofre obras e aquilo é mais ou menos dividido, grosso modo, em apartamentos, passa a expressão, que à altura não se adaptava, mas é dividido em apartamentos para acomodar essas pessoas. Também os funcionários do príncipe foram pela cidade à procura de acomodações dignas das pessoas da corte e foram a rua abaixo, olhando e escolhendo as melhores casas e nas portas dessas casas escolhidas pintavam um PIR, príncipe regente, e os donos, os proprietários já sabiam que tinham que abandonar a casa porque vinha alguém de Lisboa ocupar-lhes a casa. Rapidamente para o imaginário popular, para o dizer popular, o P e o R passou a point na rua. Portanto, isto para percebermos um pouco também dos impactos que tem este tipo
de acontecimentos, este tipo de movimentos, em sítios onde não estão de todo preparados para isso. Já agora, de referir também que há um pouco aquela ideia de que a coisa foi muito desorganizada e que a viagem foi terrível, com doenças a bordo e ratos, essa coisa toda. Foi assim, mas não foi bem assim. Ou seja, a partida da família real para o Brasil já estava perfeitamente destinada, já estava perfeitamente organizada. É claro que essa gente toda, com os franceses às portas de Lisboa, essa gente toda, 10, 15 mil pessoas, para embarcar tudo, claro que há sempre confusão, não é só aqui que houve confusão, em qualquer lado do mundo haveria confusão. Se pensarmos, por exemplo, que a biblioteca dos guardas reais de Marinha foi empacotada no seu todo e foi embarcada e foi para o Rio de Janeiro, isso não é uma coisa que se faça de véspera. Isso já é um trabalho prévio e metódico que houve meses antes para fazer isso. Portanto, não é possível fazer esse tipo de coisas na véspera do embarque. Claro que havia desorganização a bordo dos navios. Portanto, se pensarmos que um navio de guerra tem a sua tripulação, tem os seus ritmos perfeitamente estabelecidos e definidos, de repente vai apinhado de civis, claro que isso causa os seus problemas e as suas confusões. E, por exemplo, a higiene pessoal seria complicada a bordo desses navios. A água não... o reservatório da água não aumenta, portanto o navio não aumenta de tamanho, continua a ser o mesmo. Portanto, isso são tudo aspectos práticos que aconteciam a bordo de todos os navios do mundo. Mais nos navios de marinha mercante, que não eram tão organizados em princípio quanto os militares, os da Armada. Mas isso aconteceu e acontecia em todos os navios do mundo, não foi só nesta Armada Portuguesa que foi para o Brasil. E agora, fazendo um pouquinho a ponte com o continente, em Portugal, no território português, já se falou também nisso, a população portuguesa não chegava aos 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 800 mil, mais alguns. E é essa gente que vai, sobretudo concentrada em Lisboa, Porto, Algarve e zona de Coimbra, a zona entre litoral, Leiria e Lisboa. À medida que a guerra se vai aproximando do território português, neste tempo e agora saltando, é um bocado difícil falar destes dois momentos distintos, que é a partida da família real para o Brasil e de repente saltar a 1810 para a construção das linhas de Torres Vedras, para as defesas de Lisboa. Mas neste intermédio, antes da invasão de Macena e antes da chegada de Macena a Ciudad Rodrigo, que faz fronteira com Almeida, Wellington estava em Badajoz, tinha fixado o seu quartel-general em Badajoz, onde ficou vários meses, cerca de 6 meses, e, segundo alguns autores, é precisamente aí, em Badajoz, que o Wellington, que até aí tinha estado na contraofensiva e que agora já estava na defensiva novamente, portanto, ele teria perdido a iniciativa na Batalha de Talavera de la Reina, quando, na sequência da segunda invasão portuguesa, da segunda invasão de Soult, ou da segunda campanha de Soult em Portugal, no Norte, na sequência da expulsão de Soult do Norte, Wellington passa a contraofensiva e marcha direto em direção a Madrid. É parado na Batalha de Talavera de la Reina
onde, apesar de vencer a batalha, ele perde um quarto do seu efetivo, do seu exército. E ele tinha que lutar, às vezes arduamente, com o tesouro inglês para obter o salário dos soldados e para obter mais soldados e a reposição das baixas. Portanto, ele decide não arriscar mais. Retira e fixa o seu quartel-general em Badajoz. E é precisamente, como eu ia dizer, em Badajoz que Wellington vai perceber da urgência e da premência de defender Lisboa. Porque, de repente, nem toda a Península Ibérica, os franceses estão novamente numa posição dominante e é urgente para Wellington defender Lisboa e a linha do Tejo sempre foi considerada como uma das possíveis linhas, uma das poucas linhas de invasão do território espanhol, subindo o Tejo e fazendo a linha do Tejo. Então, em 20 de outubro de 1809, Wellington envia um memorando ao chefe dos engenheiros ingleses, Richard Fletcher, ordenando a construção das linhas defensivas de Lisboa. As linhas defensivas de Lisboa, as linhas de Torres, as linhas de Torres Vedras, tiveram vários nomes ao longo do tempo. As linhas de defesa, elas foram mudando ao longo do tempo. Hoje são as linhas de Torres Vedras ou, abreviando, as linhas de Torres. Esse memorando previa a construção de uma série de fortes entre o Rio Tejo e o Oceano Atlântico. Isto, grosso modo. O que Wellington reparou foi que, e estando na posse e no conhecimento de um mapa que era um levantamento topográfico feito uns anos antes pelo brigadeiro Neves Costa, um oficial topógrafo, engenheiro topógrafo português, Wellington repara que esta península de Lisboa é extremamente acidentada naquela zona, na zona da Extremadura, e é entre o Tejo e o Atlântico que ele vai decidir, que ele vai marcar a última defesa, por assim dizer, a última defesa de Lisboa. Ele sabe que quanto mais tempo Macena demorar a Lisboa, mais fraco ele chegará a Lisboa. E daí que Wellington sempre jogou nesse tempo, nesse atrasar da progressão francesa. Macena, de facto, atrasa-se em Ciudad Rodrigo, no cerco a Ciudad Rodrigo, vai demorar cerca de 2 meses. Os habitantes e o exército espanhol em Ciudad Rodrigo apoiam uma resistência heroica. Não vão nunca perdoar aos ingleses e a Wellington o facto de não terem enviado reforços, de não terem enviado soldados. Ainda hoje, às vezes, nestas conferências, nestes colóquios, há historiadores e investigadores espanhóis que não perdoam aos ingleses e os cobram, às vezes assim um pouco mais a sério. Mas Wellington não podia arriscar dividir as suas forças e perder força de intervenção do seu exército aliado. Em Almeida, Macena tem mais sorte. A 28 de agosto, na noite de 27 para 28, após 2 dias de bombardeamento, o Paiol explode e o castelo medieval de Almeida é pulverizado. Há cerca de 500 mortes entre civis e militares, e a guarnição sem pólvora rende-se. Não fazia sentido continuar a luta sem haver pólvora para os canhões e para as armas. Macena escolhe então, se calhar, o caminho mais difícil que podia ter escolhido, que é ir pelo norte da Serra da Estrela, por um terreno que ele não conhecia, ou conhecia muito mal,
ele fiava-se um pouco, segundo consta, fiava-se um pouco nas informações dos oficiais portugueses que estavam a seu lado. O general Pamplona era um deles, só que eles também não conheciam bem o terreno, e daí que as coisas começaram a falhar um pouco. E, para além disso, as retaguardas eram constantemente atacadas por ações de guerrilhas e milícias, tanto portuguesas como espanholas. Daí que as retaguardas começam a perder o contacto com o comando central. Portanto, Napoleão deixa de ter notícias de Macena, Soult deixa de ter notícias de Macena, Soult estava em Badajoz, aguardando ordens para entrar pelo Alentejo e assim fazer um movimento de tenaz. Só que Soult vai deixar de ter notícias de Macena e não vai ter a iniciativa de entrar ele sozinho em Portugal. E daí que ele fica quietinho em Badajoz e não vai nunca socorrer Macena. Macena faz uma caminhada longa pelo Celurico, Viseu, contornando a Serra da Estrela. Vai ter que parar em Viseu cerca de 5 dias para reagrupar o exército. Só o trem de artilharia dele, sem contar com os trens das manutenções, abastecimentos, a cavalaria, só a artilharia tinha cerca de 4.000 animais. Portanto, podem ver, há pouco abordámos um pouco a questão dos exércitos e do tamanho dos exércitos. Não eram só os soldados, não era só a cavalaria, a artilharia e a infantaria, não, vinha muita gente atrás, vinham os ferreiros, vinham os padeiros, vinha uma série de outra gente que não era militar, gente que era civil, vinham, acompanhavam os exércitos. Ainda assim, isso foi um pouco atenuado no lado inglês. As mulheres que acompanhavam os regimentos foram limitadas a um número de 6 por regimento. No exército francês foram objeto de um regulamento especial. As mulheres que acompanhavam o exército eram as vivandières, que tinham permissão não só chegar a acompanhar os soldados no campo de batalha, muitas das vezes eram elas as primeiras, tanto as francesas como as inglesas ou de outro exército qualquer, muitas das vezes eram elas as primeiras a chegar aos soldados feridos e a dar água ou aguardente, para dar um pouco mais de ânimo. Também servia desinfetante, a aguardente. E essas mulheres, as vivandières, tinham um regulamento especial no exército francês e, inclusivamente, autorização para usar a arma. Portanto, aquela gravura que vimos há pouco, a entrada dos franceses em Lisboa, não sei se recordam, trazia uma mulher com uma arma, machado um violo na mão. Portanto, provavelmente seria mesmo dela, não seria de um soldado ferido. Mas, como falei, Macena começa a ter dificuldade no seu trajeto. Para além disso, Wellington tinha declarado a política da terra queimada já quando da saída de Almeida, e essa política da terra queimada obrigava, não pedia, obrigava a que as populações, à medida que o exército aliado fosse retirando e que o exército francês fosse avançando, obrigava a que as populações também retirassem e destruíssem tudo aquilo que pudesse ser usado pelo exército francês. Isto podia incluir muita coisa. Podia incluir queimar a colheita do ano, destruir os mecanismos dos moinhos, ou inquinar poços ou cursos de água, destruir pontes, destruir, por exemplo, carroças ou meios de transporte, matar animais, etc, etc. Ela não foi seguida da mesma maneira em todo o lado, em todo o país. Por exemplo, em Torres Novas,
Macena encontrou, ninguém saiu da aldeia, da vila, toda a gente permaneceu e os franceses foram bem recebidos em Torres Novas, no geral. Em Santarém, Macena também encontrou alimento para o exército para vários dias. Em Vila Franca também. Noutros lados encontrou o oposto, por exemplo, em Alenquer, onde Macena fixa o seu quartel-general, encontrou tudo destruído. E há, inclusivamente, um relato bastante detalhado dessa entrada em Alenquer de Jacques Pelé, que era adjunto de Macena, era um homem de confiança de Macena e era também o seu biógrafo. E ele escreve nas suas memórias a tristeza que foi entrar em Alenquer e encontrar tudo destruído. Portanto, não se pense que os franceses eram os maus e os ingleses os bons. Não era bem assim. Os franceses também nutriam uma certa admiração pelo nosso país e pelo nosso povo. Aliás, eles sempre pensaram e sempre acreditaram que nos íamos revoltar contra os ingleses. E sempre jogaram muito nisso. Daí que na primeira invasão o chefe da polícia, Lagarde, era um civil, tinha trazido uma prensa com ele para imprimir panfletos. Coisa que ele, na terceira invasão, ele vem acompanhar a Macena também. E uma das críticas que ele faz a Macena, precisamente, é o facto de não ter trazido uma prensa. Porque, não tendo uma prensa, não se podia imprimir panfletos, não se podia apelar à rebelião contra o inglês, contra o ocupante inglês. Mas isto já me estou a desviar um pouco. Macena continua o seu caminho pelo norte da Serra da Estrela, até que Wellington decide defender Coimbra e ocupa as alturas do Bussaco. Isso dá a Batalha do Bussaco a 27 de setembro. É dado um empate técnico na batalha, se bem que a vitória é aceita como sendo uma vitória aliada. Ainda assim, isso não impede Macena de contornar o exército aliado, ocupar a cidade de Coimbra depois dos aliados a terem abandonado e ter saqueado a cidade de Coimbra. Os oficiais portugueses que estavam ao serviço de Macena, no exército de Macena, o exército de Macena aqui chamava-se L'Armée de Portugal, era o exército de Portugal. Eles pediram a Macena e Macena acedeu. Pediram a Macena para poupar Coimbra ao saque. E Macena acede. Macena não toca em Coimbra, mas os seus oficiais que vêm nos dias seguintes são esses que perpetuam o saque e que executam o saque a Coimbra. Em Torres Vedras, nas linhas de Torres Vedras, estavam-se a construir a toda a velocidade os fortes das linhas de Torres Vedras. Eles tinham-se iniciado a sua construção com as ordens de fortificação da vila de Torres Vedras. A 3 de novembro dá-se o início da construção do Forte São Vicente em Torres Vedras e no dia seguinte, a 4, o início da construção do Forte do Alqueidão, Forte Grande do Alqueidão, no Sobral de Montagraço. Estes eram os dois maiores, e são os dois maiores fortes das linhas de Torres Vedras, os que tinham uma guarnição maior e os que tinham um maior número de canhões. E é aqui que se começam a construir as linhas de Torres Vedras. Atrás, aquela que foi na altura a primeira linha é hoje a segunda linha. Portanto, essa linha nascia de mais ou menos Via Longa e passava por Bucelas, Mafra até à Ericeira. Essa linha já estava completa com os dois grandes fortes, Alqueidão e São Vicente, com postos avançados, como falei. Como Macena se tinha atrasado em Ciudad Rodrigo, depois na passagem da Serra da Estrela, depois com a Batalha do Bussaco,
houve tempo para completar essa linha avançada entre Alhandra, Arruda, Sobral de Montagraço, Torres Vedras, até à foz do rio Cisandro, que é o rio que passa por Torres Vedras. E assim temos duas linhas completas quando Macenas chega em frente às linhas de Torres Vedras. Ainda em Lisboa, Wellington fixa o Forte São Julião da Barra como o ponto de embarque do exército inglês se as coisas corressem mal, como tinham ocorrido 2 anos antes na Corunha, em que o exército inglês teve que embarcar à pressa e debaixo de fogo inimigo nas praias da Corunha. Aqui era o Forte São Julião da Barra, que servia de base de embarque ao exército inglês. Havia as defesas de Lisboa, que já estavam construídas antes e que foram adaptadas também para defender a cidade, e ainda na margem sul foram construídas também uma série de fortificações, Almada, Barreiro, e em Setúbal e Palmela, precisamente para prevenir o avanço de Solte que estava em Badajoz. Nunca foram utilizadas. Quando Macenas chega frente às linhas de Torres Vedras, em outubro de 1810, estão construídos 126 fortes. Até ao seu término, até 1812, vão totalizar 152 fortes. E a esse número desapareceram alguns, já infelizmente, não muitos, a maior parte deles estão cá todos, estão a ser objeto de recuperação, muitos deles, ainda hoje. Foi criada, e agora aqui um novo parênteses, só para dizer que foi criada uma plataforma intermunicipal das linhas de Torres, a EPILT, e essa plataforma, com maior ou menor facilidade, incitou um diálogo entre esses municípios, que são 6, com vista à recuperação e à revalorização e ao estudo desses fortes. Atualmente, no Conselho de Torres Vedras estão a ser recuperados 2, o de Olheiros e o de São Vicente. No Conselho de Mafra já estão alguns recuperados e que são visitáveis e já têm informação in loco sobre o espaço e sobre os fortes. Mas, voltando a 1810, temos então Macena frente às linhas de Torres Vedras e ocupa o setor entre Alhandra e o Sobral de Montagraço. Macena vem já bastante debilitado. Do exército inicial de cerca de 65 mil homens, ele chega às linhas com cerca de 55 mil, portanto já perdeu uns tantos pelo caminho, talvez mais até. As deserções são às centenas. Napoleão tinha uma filosofia que era: os exércitos alimentam-se pelo caminho. Isso funcionava, como se viu há pouco, funcionou no centro da Europa, em que as populações estavam ali, não se intrometiam muito e era uma oportunidade de negócio para os exércitos que iam e vinham. Aqui na Península Ibérica não, é exatamente o contrário. As populações são bastante aguerridas, opuseram resistência também, e como se falou há pouco também, é uma guerra de povos, não é já uma guerra de príncipes, é uma guerra de povos. E no dizer dos militares, grandes exércitos que cruzem os Pirineus são derrotados pela fome, pequenos exércitos são derrotados pelos locais. E temos aqui uma questão de escalas. Macena chega de facto já bastante debilitado. Inclusivamente, ele é obrigado a criar um corpo para dar perseguição aos desertores do seu exército. Não era por mais nada, não era por serem desertores, é porque também competiam na angariação de alimentos. E isso ele não podia admitir. Então ele cria esse corpo, regimento, para dar caça aos desertores e para os prender.
e voltar a pô-los a lutar novamente. Como falei há pouco, à frente destes exércitos vem a população. A população cruza as linhas, que vai cruzando as linhas à medida do avanço francês. Varia também um bocado consoante os autores, mas são cerca de 300 mil pessoas este ano. É cerca de 10% da população do país que de repente se concentra nas linhas, entre as linhas e Lisboa. Podemos fazer um esforço e podemos imaginar essa gente toda. Muitos deles não trazem mais nada a não ser aquilo que têm no corpo, outros trazem alguns haveres, mas há famílias separadas, há gente perdida, há gente que não sabe onde está a família, há gente que já perdeu a família também, há gente sozinha, há gente que não tem trabalho, que não tem meio de sustento, também há malfeitores à mistura, há sempre gente que se aproveita, há animais, há carros, há gente em trânsito, há as pessoas que estão, os camponeses que estão a construir as linhas de Torres Vedras, no seu todo, em conjunto, ao longo dos anos em que se deu a construção das linhas, foram cerca de 50 mil camponeses que participaram na construção das linhas. Portanto, esta zona da Extremadura e a da zona de Lisboa é uma zona que neste tempo não dorme, está em atividade permanente. Este buliço todo, desta gente toda, veio especialmente das beiras do país, e esta gente toda que constrói os fortes das linhas de Torres Vedras. Estou-me a alongar. Eu vou abreviar então um pouco. Dom João VI dera ordens, dera instruções para a população de Lisboa se organizar e receber esta gente toda que vem da província. E de facto assim aconteceu. Espontaneamente as pessoas de Lisboa organizaram-se, segundo os registros que existem, as pessoas de Lisboa organizaram-se espontaneamente e bem receberam a população que veio das beiras. É deste tempo a sopa de arroios, por exemplo. Há uma gravura muito curiosa da época também, que mostra a sopa de arroios, as filas de pessoas, os magotes de pessoas junto ao Hospital de Arroios, na fila para receber uma refeição diária, que era a refeição que possuía. Nas linhas de Torres Vedras, as pessoas que trabalhavam, como disse, eram pagas. Não eram muito bem pagas, mas eram pagas, pelo menos recebiam. Os artífices recebiam cerca de 320 reis. Peço desculpa, mas não fui capaz de fazer a conversão, não sei fazer, não tive tempo de fazer essa conversão. O camponês normal, o trabalhador normal, recebia cerca de 200 reis. As mulheres recebiam metade